Então, sejam bem-vindos. Alguns provavelmente já participaram de algumas atividades abertas da SP, outros estão entrando pela primeira vez. O que importa é que vocês se sintam à vontade. A ideia é que Rodolfo e eu, cada um de nós, falemos até 15 minutos para apresentar o curso e, acoplado a isso, algumas questões ligadas à escola, que podem interessar. E aí a gente abre para um bate-papo. Vamos fazer uma coisa informal, apesar da obrigatoriedade do microfone em razão da gravação. Tá? Então, em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos. Eu vou, como mulher, dar a vez aos homens e dizer que ele pode começar, porque eu tenho certeza que ele ia falar para eu começar. Né? Também posso, se você quiser, mas... Não, pode ser eu. Tá bom. Sabia. Eu vou falar uns 15 minutos, né? Depois a Marice mais 15 e a gente abre para perguntas para vocês. Queria falar um pouquinho antes sobre a questão do que é a direção teatral, né? Como que eu pessoalmente penso a questão do teatro do ponto de vista da direção. Depois falar como que o curso de direção é estruturado aqui na escola. Para que vocês tenham uma ideia, assim, né? Então, eu comecei no teatro de forma casual. Eu tinha me formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, era gerente de marketing de uma multinacional. E aí eu estava achando que estava meio estranho aquele lugar, assim. Tinha alguma coisa ali que não funcionava muito bem. Eu resolvi fazer um curso de mímica de 1 semana de duração. Falei, quer saber? Vou fazer uma coisa muito fora. E daí fui fazer um curso de mímica com uma brasileira que morava em Paris durante 1 semana. E daí eu senti que aquilo foi uma coisa agradável e me completava e tal. Eu falei, vou começar a fazer o curso de teatro, de ator, né? No Macunaíma. E fiz os 3 anos do curso. Já no 2º ano eu larguei a minha profissão, comecei a trabalhar com outras coisas e percebi que o teatro seria o meu caminho, que era o lugar onde eu me identificava, mas eu era um péssimo ator. Talvez eu fosse o ator mais canastrão dos anos 80. Era eu. E eu me sentia muito mal no palco. Eu falava, mas eu amo teatro, mas eu não consigo ficar no palco. E aí eu fiquei pensando, vou fazer alguma outra coisa em teatro e tal. Mas também não entendia muito bem que eu pudesse talvez escrever. Porque naquela época eu acho que também a gente trabalhava muito com textos de grandes dramaturgos, textos de gente que já tinha morrido, né? Então, para mim, escrever para teatro era coisa que só os mortos tinham feito, não os vivos, assim. Era uma coisa meio distante demais para mim. Mas tinha uma coisa que me agradava, que era olhar a cena, compor e tal. E aí, logo que eu me formei no Macunaíma, eu fui, imediatamente comecei a dirigir. Eu era catastroficamente ruim na época, óbvio, né? Não tinha experiência nenhuma. E acabei o curso de atuação e já fui dirigir. Fazia coisas que não... propunha coisas que não faziam sentido e tal, mas eu sentia que era o lugar onde eu podia me expressar de alguma forma, né? E senti um grande prazer em fazer isso. E daí eu acho que foi quando eu me descobri como artista, como pessoa também, né? O lugar em que eu me sentia à vontade, que era conduzindo uma equipe, criando imagens, emocionando o público sem se mostrar fisicamente para o público, sem me expor fisicamente. É engraçado que a gente se expõe muito, mas não fisicamente, né?
E assim, eu acho que a direção ela tem uma série de coisas. Eu acho que a direção teatral é uma arte bastante interessante, porque ela trabalha com muitas questões ao mesmo tempo, né? Ela trabalha com com a questão do texto, da dramaturgia, né? Do texto especificamente e da dramaturgia da cena, que são duas coisas diferentes. Ela trabalha com a questão do tempo, né? A sucessão de eventos. Então você organiza os eventos de uma certa forma a criar um certo efeito no espectador. Então existe uma questão cronológica na direção. A direção tem que pensar isso, né? A direção também pensa o espaço, né? Como que vai ser o espaço da ação cênica, como vai ser o espaço do espectador. Quando você tem o espaço, você também tem a imagem, né? Então, tem um elemento de construção de imagem, de construção sensível desse espaço, né? Aí tem a questão do ritmo, que é uma coisa fundamental no trabalho do diretor. Como é que você constrói o ritmo da cena, como é que você constrói os ritmos dentro do espetáculo, como é que esse ritmo interfere no trabalho do ator, como é que o ator também interfere nesse ritmo, né? Tem a questão dos atores, né? Que é a questão uma das mais importantes. Como é que você constrói a tua relação de trabalho com os atores, como é que você consegue fazer com que os atores cheguem naquilo que você quer, ou como é que você se deixa levar pelos atores para chegar em lugares que você também não esperava, né? E que eles te propõem. E a maneira como os atores, o texto, o espaço, o tempo, o ritmo, tudo isso, as imagens, tudo isso é concatenado, e como você constrói a tua arte a partir de todos esses elementos conjugados. Então, eu acho que direção teatral exige muito conhecimento, um conhecimento amplo, seja da pintura, da filosofia, da sociologia, da dramaturgia, da atuação, né, da música. Então, assim, você tem que ter um conhecimento muito genérico sobre muitas coisas, e você nunca é especialista em nada, mas você tem que saber dialogar com todos os especialistas para poder chegar no lugar que você considera estético, né? E que seja mais expressivo do teu ponto de vista. E isso você constrói, eu acho que um diretor, para ser um bom diretor, é óbvio assim, eu casualmente, logo no começo da minha carreira, o segundo trabalho profissional, o primeiro trabalho no meu grupo, já foi muito bem sucedido, né, que foi o SADS, ou Noites com os Professores Morais, causou muita polêmica, e eu tinha 26 anos na época, era muito menino ainda, mas eu acho que ali tinha o cerne do que eu viria a ser como diretor, mas eu acho que é só o tempo que constrói mesmo, que você entende a linguagem e fica à vontade para brincar com a linguagem. E não angustiado na relação que você estabelece com ela. Acho que para você se tornar um bom diretor, você precisa levar aí no mínimo uns 10 anos para entender os códigos e perder a ansiedade e se relacionar com a direção de uma forma menos culpada, né? Ainda mais porque eu tinha uma relação, porque também eu acho que o diretor, pelo fato de o tempo todo ele estar podendo exercer jogos de poder com a equipe, né? Porque o diretor ele tem um papel muito de relação de poder
com as pessoas que estão em volta, né? Administrar isso é muito difícil. Entender como é que você se comporta nisso, qual é a maneira que você constrói as relações, e até que ponto você cede, até que ponto você não pode ceder, como que você constrói uma relação ética e humana dentro de uma relação estética, né? Num grupo de pessoas que trabalham juntas. Então, é um processo que leva muito tempo, né? Porque uma coisa é você estar sozinho fazendo a sua arte. Por exemplo, um escultor, ele pega um bloco de mármore e começa a esculpir, e a relação ali é ele com aquele objeto inanimado que vai dar forma à expressão da sua arte. Outra coisa é você ser um diretor de teatro em que você não tem um bloco de mármore, você tem uma atriz deprimida, você tem um cenógrafo arrogante, você tem uma iluminadora gostosa, você não, e daí você vai ter que estabelecer relações com seres humanos e não com um bloco de mármore, e construir a tua arte nessas relações que exigem uma ética muito grande, que exigem um cuidado muito grande. Vou resumir, né, para a gente não se perder. Só tem um minuto. Bom, eu vou falar um pouco da SP nesse caso. Então, o que acontece? Quando nós, né, que somos fundadores, entre mais 12 pessoas ou 10 pessoas, pensamos o projeto da escola, a gente pensou qual era a escola ideal que eu gostaria de ter estudado. Eu nunca tive a oportunidade de estudar direção teatral, porque eu fui um autodidata praticamente, como diretor, né? E eu acho que a SP é um espaço maravilhoso para um diretor iniciante, porque depois de um mês você já está dirigindo um grupo de 25 pessoas. E depois de um mês você já vai ver todas as suas limitações, você já vai enxergar, e você vai ter pessoas que vão estar te orientando, dando dicas, vendo aonde que você tem dificuldade, em que momento você pode crescer, quais são as tuas qualidades potenciais, quais são as coisas que têm que ser trabalhadas. Então, é como se fosse um laboratório, é como se vocês entrassem num laboratório de direção teatral. Você vai lá e você fica fazendo experiências científicas com a direção, e você vai descobrindo quem você é como artista enquanto está estudando. Tenho muito orgulho da escola. O nosso projeto pedagógico está sendo exportado. Eu acabei de chegar da Suécia, da Finlândia, a gente fechou vários convênios agora. Agora, proximamente, a gente vai fechar com a Universidade de Zurique. Por exemplo, a escola só tem 6 anos. E é uma escola brasileira. E a gente já tem um monte de convênios internacionais, porque as pessoas acham muito instigante o nosso método. E eu vejo isso não só pelas pessoas fora do Brasil, pelos europeus que vêm aqui e ficam loucos, pelos cubanos, pelos cabo-verdianos que trabalham com a gente, os bolivianos, mas eu vejo isso nos nossos aprendizes. Depois que eles saem, todos os relatos dos aprendizes da SP mudou a minha vida estando na SP. Agora é um curso que exige muito, né? Eles só vão entender as dificuldades depois. Quando eles saem daqui. Exatamente. Calma, insista, reveja, vá com calma, entende? Que é muito bom ter dificuldade. E é uma escola do desafio. Eu começo? Tá bom. Bom, o Rodolfo colocou coisas que acho que são essenciais, não só para o curso de direção, mas jogando alguns elementos do que a gente pode chamar, esta é uma escola diferenciada. Mas eu vou começar muito rapidamente, brevemente, falando que eu sou jornalista, me formei em jornalismo, trabalhei muitos anos na área, me encontrei mesmo quando fui para a área cultural. Gostava muito de fazer isso, entrevistar artistas, escrever críticas, resenhar literatura, sobretudo literatura dramática e tal.
Então, eu fiquei muitos anos como jornalista, mas sempre gostando muito de dramaturgia. Então, eu tinha um caminho paralelo como dramaturga também. Mas não havia escola de dramaturgia. No Brasil, a gente sabe que não há escola de dramaturgia. Se forma na academia atores e se forma em pouquíssimos cursos diretores. Não era nem seu caso, acho que no final dos anos 80. Mas dramaturgia teve raríssimos momentos, como a IAD, se não me engano, que teve uma escola de dramaturgia e crítica, mas ela não durou muito tempo. E o Arena, que, de uma maneira muito contundente, não tentou formar só novos dramaturgos, mas tentou impor ideias novas sobre o Brasil e tal. Então, foi um momento muito importante no final dos anos 50 e começo dos anos 60. E essa escola que, se não me engano, não lembro a época, mas foi há décadas passadas, né? Essa escola da IAD. Não há escola de dramaturgia. Não havia. Então, eu me formei em jornalismo sabendo que dramaturgia era um foco de interesse muito grande na minha vida. Como a maioria das pessoas, comecei a gostar de teatro, fazendo teatro amador como atriz, e descobrindo rapidamente também que o teatro não ia perder nada se eu recuasse do palco, da cena. Né, sou muito ansiosa, aparecia muito, cantava mais alto que todo mundo, tudo aparecia mais, o nariz, o queixo, o corpo. Eu ia meio que com as 10, entende? Para fazer o tal do teatro acontecer. E quando eu entendi que recuar era o meu negócio, eu me descobri muito essencialmente no teatro. Então, a dramaturgia tinha que haver uma porta de abertura, não só sair escrevendo. Eu queria estudar, eu sou uma pessoa do estudo, eu gosto de estudar. E aí soube que havia um curso, uma oficina, na verdade, do Luiz Alberto de Abreu, que é um dos dramaturgos vivos mais importantes do Brasil, quiçá da América Latina e talvez do mundo. E mergulhei nesse curso com ele. Eram 6 meses de oficina. Não era uma oficina de final de semana, como acontece tanto hoje no Brasil. Né? Você tem oficinas de 2 fins de semana, ou 3 dias, enfim. Também faz parte, mas não forma ninguém. Ela informa, ela brinca, no bom sentido da palavra brincar. Ela joga elementos para você pensar a dramaturgia e fazer exercícios. Mas esse era um curso de 6 meses, e nós saímos com teoria e saímos com prática, a prática de textos singulares, de textos escritos por cada um daqueles autores presentes ali. Na época passou Hugo Pozzolo por um tempo, Antônio Rocco, que tem o Next, a Bia Gonçalves, que também é jornalista, várias pessoas passaram por esse curso, Mário Viana, que é um comediógrafo, sobretudo. E depois desse curso eu tomei realmente o gosto. No primeiro dia eu disse, era aqui mesmo que eu queria estar, e lá fiquei. Acabou o curso, teve outro, e depois de 2 anos, estudando com Abreu, formamos um núcleo de estudo e produção dramatúrgica, e depois desse núcleo, que se chamou Núcleo dos 10, eu fui fazer uma oficina no Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho. Passei numa oficina de 3 meses, só que depois disso eu fiquei lá. O Antunes me aceitou, e aí aprendi também que ter iniciativa é tudo, sobretudo na arte, que é um lugar de muita gente, é um lugar pseudo-democrático, no sentido de que todo mundo tem acesso a fazer teatro. Ué, todo mundo. Mas quem fica? Quem realmente é vocacionado? Quem tem a coragem de passar pelos desafios e pelas dificuldades? E eu pedi para ele ficar lá. Ele falou, então vamos ficar, você tem talento, você é uma pessoa persistente e é talentosa, então vamos formar um núcleo de estudos, de investigação aqui no CPT. Já tinha tido outras vezes, com Marcelo Rubens Paiva, com outras pessoas, Samir Yazbek, se não me engano. E aí formamos esse núcleo que se chamou Círculo de Dramaturgia. Fiquei mais ou menos 4 anos lá. E aí tinha a grande vantagem de, com Abreu, eu construí um conhecimento. Com Antunes, eu desconstruí tudo. Tudo. Porque no Antunes, no CPT, não fica pedra sobre pedra. Aí, depois de 4 anos, eu saí e comecei a dar as primeiras oficinas de dramaturgia, mas com foco na singularidade de cada autor. Então, hoje, se fala muito em dramaturgias colaborativas, em que esse dramaturgo está presente na sala de ensaio, ele retroalimenta com todas as outras instâncias, num sistema horizontal, não vai dar para aprofundar isso, mas a dramaturgia colaborativa ela não prescinde desse dramaturgo em sala de trabalho,
pensando junto, fazendo junto, escrevendo junto, claro, em casa e junto, esse processo de compor e organizar um trabalho de cenas, para resultar, né, redundar num espetáculo teatral. Então, essas dramaturgias colaborativas, eu só fui começar a flertar com isso, a entender isso, lá pelos anos 90. Nos anos 80, que é quando eu começo a estudar dramaturgia, o foco ainda, pelo menos no Brasil, era muito no sentido de vamos formar um autor, entre aspas, de gabinete. Porque isso pode ser muito feio falar, o autor de gabinete na sua torre de marfim, mas muito bonito também. O Shakespeare, se vocês viram Shakespeare apaixonado, era um dramaturgo, ator, diretor e produtor também, que subia, né, aparece ele correndo pelas escadas para escrever uma cena que, uau, os atores improvisaram, veio uma ideia, veio um frisson, ele subia, ficava escrevendo, aí descia cheio de tinta, correndo, e mostrava a cena para os atores. Então, nesse friccionar da escada, subir e descer a escada, é que esse dramaturgo se revelou também colaborativo, né? Muito atuante, tanto no gabinete quanto na sala de ensaio. Então, esses dois tipos de dramaturgia também foram me acompanhando enquanto aprendizado e um pouco enquanto fazer. Cheguei a fazer dramaturgia colaborativa para grupo de dança-teatro, que foi muito interessante, porque você trabalhava uma organização de cenas no espaço, muitas vezes sem a palavra, mas não prescindindo de movimentos, de ação e de sentidos. Bem, então eu não me formei em escola, porque não havia, mas me formei com dois grandes mestres, chamados Luiz Alberto de Abreu e Antunes Filho. E dali me senti forte. Não é que você se sente forte se olhando no espelho, há uma intuição que te leva a pensar que você vai ser ética e vai conseguir contribuir e colaborar no momento em que algo aqui dentro diz, vá fazer isso lá fora, né? E fui e aí não parei mais. Então, em 2008, assumo a coordenação do Núcleo de Dramaturgia SESI British Council, uma parceria com o Conselho Britânico, e, em seguida, porque essa escola não nasceu fácil, né? Tudo parece muito mágico aqui, mas ela nasceu de um processo de 3 anos de amadurecimento de representantes de coletivos teatrais em São Paulo, que durante 3 anos não sabia se a escola dos nossos sonhos ia surgir ou não. E ela acabou surgindo. Tem aquela frase do Jean Cocteau, dizem que é do Jean Cocteau, que eu adoro falar sempre. Ontem falei no Paideia, fui mediar um debate lá, que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, essa escola parecia impossível, mas a gente não sabia disso. A gente foi lá e fez. Ficou sonhando durante 3 anos. E aí, essa escola, ela nasce, acho que com 2 características muito fortes. Isso tem a ver também com os cursos. Claro, reflete a parte, o meu microfone acabou de... Alô? Ah, voltou, acho que eu que toquei. Não, saiu mesmo. Ah, agora está bom. Tudo bem continuar mais um pouco? Está cansando? Assim? Tá. Então, o que era mesmo? A escola tem 2 características muito fortes. Uma delas a maioria das escolas, isso não é julgamento de valor, é característica. A maioria das escolas, seja de teatro, de artes, ela ensina teoria, ensina métodos para depois aplicar. Não é à toa em que muitas escolas de teatro, por exemplo, você passa um ano inteiro treinando, fazendo, testando, ensaiando, e aí lá no final do ano se apresenta um espetáculo. Nós somos uma escola do fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não reflita, que não tenha teoria nem tenha método, pelo contrário. Só que, ao invés de, por exemplo, as teorias elas foram aplicadas lá atrás. Então, vamos pensar que houve um Brecht, cuja teoria nós estudamos hoje, ou cujas teorias estudamos hoje. Então o distanciamento era isso, o estranhamento era aquilo, a questão do gestos. Ok, então vamos aplicar isso. Vamos fazer a partir das teorias. Não, nós podemos fazer, inventar, saber um pouco de cada coisa e depois aplicar isso. Entre aspas, aplicar. Treinar, experimentar. Aqui a gente fala experimento, né? Depois fazer, depois pensar, depois refletir sobre isso. Dali a possibilidade de nascerem novas teorias. E nós não sermos reféns, ainda mais no curso de dramaturgia, você não tem os grandes padrões ou os grandes paradigmas de como ensinar dramaturgia no Brasil, né?
Então, é muito importante que essa característica nos ajude pra caramba na dramaturgia. Vamos fazer, porque todo mundo carrega sensibilidade. Todo mundo já foi poeta de guardanapo de papel, não é? Como o Milton Nascimento fala, né? Em Minas, tem uma música maravilhosa, que todo mundo é poeta de guardanapo de papel. Alguns são vocacionados e vão continuar, né? E outros vão guardar os seus guardanapos para a vida toda. Então, é uma escola do experimentar, do trazer essa sensibilidade, do pegar o grupo de 25 e dirigir, de estar na frente de 25 pessoas e escrever uma peça, né? Com as pessoas. Então, é muito forte essa característica na escola, fazer e depois refletir. Não que não haja um duplo aí, hein? Quando a gente faz, a gente também está pensando. E quando a gente pensa, a gente está fazendo, né? Mas é que, didaticamente, o ser humano é muito binômio. A gente precisa entender uma coisa para depois entender outra. E uma outra característica que eu considero muito forte é que, um dia, numa palestra da Cássia Navas, que é uma grande pesquisadora de dança, ela disse que há duas formas culturais muito fortes. Uma é do passado, que é a cultura da corte, a cultura do rei. O rei tem que ser modelo para que todos os súditos o imitem. Então, vamos pegar o rei Brecht, brincando com essa comparação, e nós somos os súditos que vamos replicar Brecht no palco. Então, essa é a cultura do rei, que é a cultura vertical. O rei manda, nós fazemos. O rei faz, nós imitamos. Existe uma cultura que é contemporânea hoje, que é a cultura chamada, vocês vão rir, mas é isso mesmo, da salada de fruta. Então, dentro de um grande prato, de uma grande cumbuca, você mistura um pouco de todas as frutas. Todas essas frutas se chama um prato de teatro. Mas você conhece um pouco de cada coisa e aí inventa paradigmas pessoais, se é que pode se chamar paradigmas, condutas próprias. Você passa a ser mais original, né? E essa é uma escola que lida com esse tipo de saber, que, na verdade, são saberes. Nós aprendemos, nós fazemos, nós nos desafiamos a saber um pouco de cada coisa. Então, a cada módulo, aliás, sempre, né, a cada módulo, mas cada módulo também muda a cada ano. Nós temos 4 vertentes, que são vertentes de provocação desse fazer teatral e dessa reflexão teatral. E aí não vai dar para a gente falar dessas 4 vertentes, mas eu quero dizer que são pequenos saberes que nos instigam, nos excitam, nos estimulam a investigar aspectos da vida, da filosofia, da própria arte, dos conceitos artísticos. O curso de dramaturgia é um curso de invenção, não há um padrão que me reja, ou que nos reja, porque eu sou assessorada por ótimos formadores também, mas, claro, que eu sou muito contaminada por tudo que eu aprendi fazendo teatro, escrevendo teatro, vendo teatro e com os mestres Abreu e Antunes Filho. Então, há, sim, uma vertente que é conduzida por cada módulo, isso vai variando, mas há uma vertente que é única, que é os aprendizados pelos exercícios e pelos experimentos, de manipulação de tempos e espaços, de criação, construção de enredos, menos ou mais fragmentados, depende do módulo, mas isso é algo que tem que, cada vez mais, a questão da estrutura. É algo que um dramaturgo ele não pode abdicar de estrutura, em conhecer uma estrutura. E essa estrutura não está só na dramaturgia. E na dramaturgia isso é muito variável hoje. As estruturas estão na música. Qual é um pattern musical que possa nos orientar para entender o que é um começo, meio e fim numa peça de teatro? Numa narrativa das artes visuais, tanto nas artes que caminham mais no espaço, como nas artes que caminham mais no tempo, como na música e tal. Tudo isso é muito importante, entender como criar estruturas. Depois tem a questão dos personagens, tanto as personagens mais clássicas, é só pensar numa personagem de Ibsen, da primeira fase dele, ou de algumas peças do Shakespeare, até as personagens mais contemporâneas, como as peças do John Fosse, que você brilhantemente montou, e que não são mais personagens fechadas com o passado, com uma gênese, com uma questão psicológica stanislavskiana. Eles são figuras de linguagem que estão no palco se expressando, mais até do que comunicando, é uma outra coisa. Tem a questão das falas, dos diálogos, a gente não pode abrir mão de estar com a escuta aberta para recuperar falas que estão na Roosevelt, para ter falas que estão no nosso imaginário, para ouvir falas familiares.
e a questão do tema, do pensamento, que é toda a ética que rege uma peça de teatro. E aí vocês vão falar, nossa, que interessante, isso tudo está em Aristóteles, é incrível, porque essas 4 vertentes, enredo, personagem, diálogo e tema, pensamento, está em Aristóteles. Só que isso que acontece, vai sendo renovado, vai sendo atritado para você, em cada uma dessas 4 vertentes, ir descobrindo e inventando coisas novas, questões novas, elementos novos, figuras novas, coisas que vão se alterando em virtude da própria história, a história com H maior, né? Então, assim, para começar um debate, e também para eu não me estender muito, já acabou meu tempo agora, eu acho, é isso que acontece na dramaturgia. São 25 alunos por semestre, que continuam 2 anos de cursos, acho que vocês já sabem disso, e a partir disso a gente pode conversar um pouco, né? Obrigada por terem vindo. Agora vocês vão ter que falar. Fazer pergunta, dúvidas, questões, anseios. Só quem for fazer pergunta para pegar o microfone, tá? Acho que a pergunta serve para os dois, mas como eu tenho pretensão pelo curso de direção, eu queria saber qual que é o que vocês levam em conta quando a pessoa chega lá, coloca a sua carta de intenção, que eu acho que é um processo bem interessante também, para você poder se colocar, se expor, né, enquanto artista. E essa pretensão, o que vocês levam em conta na hora de avaliar? Porque, assim, para o curso, isso... Para processo seletivo? Exatamente, porque, assim, eu participei do curso de extensão com a Daniela Machado, né, e ela explicou um pouquinho como funciona o processo da escola. Ela falou que eles tentam colocar... A produção, que também é importante, né? Ela falou que tentava colocar um pouco de tudo, né? Tentar deixar essa turma, essa salada de fruta também na turma, né? Queria saber qual que é o critério que vocês levam em conta na hora de avaliar nesse processo seletivo. Eu acho que o processo seletivo ele leva em conta muitos fatores, assim, não tem um único fator. É um balanço de coisas. Por exemplo, uma visão de mundo. Isso é uma coisa importante. Carisma, poder de se comunicar com os atores, saber ouvir, ter uma necessidade de expressão estética, ter a paixão pelo teatro, entender um pouco de teatro, entender o que é o mundo da arte teatral. São tantos fatores assim, porque, por exemplo, pode haver o caso de um candidato que ele é muito autocentrado e que não consegue ouvir o outro. Mas dependendo dos temas e das questões que ele traz, ele pode ser uma pessoa interessante para a escola. Quer dizer, existe um perfil do aprendiz que seria o aprendiz ideal para a escola, que é um cara que sabe trabalhar em sistema colaborativo. Mas eu acho que isso não pode ser o único fator, porque se for só assim, você vai estar excluindo pessoas que podem ter um grande potencial, mas que têm uma certa dificuldade de relacionamento e poderiam aprender muita coisa na escola. Então, eu acho que é muito mais também do candidato, o que o candidato quer. E será que essa escola atende à necessidade do candidato? O que você quer aprender? Qual é ao entrar nessa escola, o que você está buscando e até que ponto essa escola vai oferecer para você as coisas que você está buscando. Se você tem isso claro, eu acho que fica mais fácil da gente dialogar no processo seletivo, né? Na dramaturgia, isso não é só aqui. Isso vem desde que eu fazia processos de seleção no CPT, para o núcleo, ou nas oficinas que eu dava na Oswald ou em outras cidades, ou em outros lugares. Mas, por exemplo, se você está interessado em teatro, não é natural que você diga que gosta de assistir a peças e possa falar um pouco sobre isso? Né?
as peças são caras para um país pobre. Isso não vamos discutir bobagem, assim, porque é muito sério isso, não dá para discutir assim. Mas há peças muito baratas, há peças gratuitas. E quando uma pessoa me diz, não, eu vi o Rei Leão, ok, eu não tenho nada, eu até gosto, adoro, acho musical o máximo. Mas a pessoa só traz isso como repertório de vida no teatro, então fica um pouco assustador. Para ser dramaturgo, não dá para não gostar de ler. Então, se você pergunta quais são suas leituras, qual o seu repertório de leitura, e alguém apresenta só autoajuda, tá, mas além de autoajuda, dos clássicos, você gosta de ler? Quais são os clássicos? Tem aquele cara que escreveu uma peça sobre tempo. Falei, Sonho de uma Noite de Verão? Verão, Aí você fica assustado, entende? Mas é exclusão na hora. Então, você ser uma pessoa atilada, curiosa e antenada, você pode não ser 100% antenado, ninguém tem essa obrigação. Eu não sou 100% antenada. É quase uma estratégia de sobrevivência emocional e espiritual, no meu caso. Mas você tem que ser minimamente antenado para aquilo que você quer cursar. Né? Então, se alguém fala isso, que não sabe nem o nome da peça do Shakespeare, não dá, está fora, assim, não tem. E para ser antenado, para ser atilado, para ser curioso, não tem raça, não tem cor, não tem classe social e não tem idade. O que tem é um espírito que te guia. E esse espírito ele tem que estar em consonância com essa vibe da própria escola. A escola vibra. E se alguém chega viciado na sua própria condição de a vida me deixou assim, tem que aprender a mudar. Tem que levar... Como a gente fala? Tapa na cara. Chacoalhão. Eu ia falar porrada, mas fica ruim assim, a gente não se conhece direito. Tem. Aí não adianta, tem que cair de boca na vida. E isso não é se drogar, não é ficar de madrugada bebendo. É fazer o que você quer fazer, gente. O Antunes falou que quando ele fez um recuo e ficou visitando todas as galerias de arte que ele podia, e quando ele pôde, porque ele ganhou uma bolsa, acho que da mulher, foi para a França, ficou dias quieto no Louvre, fruindo e brigando, e tem um pouco de angústia nele, sim, né, tal. Ele foi aprender, porque ele queria teatro, entende? Então, a gente tem que se perguntar o que nós estamos fazendo para abraçar o curso que nós queremos abraçar. É isso. Eu queria saber um pouco mais do currículo do curso de dramaturgia e algumas matérias abordadas. Isso é interessante, porque isso vai variar de módulo para módulo. A escola ela tem sempre uma base que vai ser comum. Como eu te disse, vamos trabalhar sempre as questões dos 4 eixos de composição, por exemplo, de uma peça, mas isso vai variar muito de módulo para módulo. Então, no módulo narrativo, claro que a gente tem que entrar em contato com peças narrativas. E a gente gosta, sim, que os aprendizes leiam o máximo de textos teatrais que forem possíveis. Porque se ele lê um e gosta muito daquele, e é uma tendência, gostar muito de um cara contemporâneo, por exemplo, né, um cara super, como John Fosse, por exemplo, como Lagarce, ou como a Grace Passou, como Rodolfo, como Ivan, enfim. Mas, se você gosta muito, você tende a repetir, a replicar o modelo. Então, é legal que você vá abrindo seu repertório em análise de peças teatrais contemporâneas, por exemplo. Então, essa é uma... A gente não fala aqui disciplina, mas essa é uma área de atuação nossa na dramaturgia, que é a análise das escrituras, análise das peças contemporâneas. É uma coisa assim que a gente fala. Outra coisa é sempre começar com a introdução, com as primeiras noções daquele módulo, daquele eixo, se é narratividade, a narratividade, se é performatividade, a performatividade, se é o módulo livre, que a gente chama módulo livre e o módulo vermelho, a gente tem relação direta com essas questões da contemporaneidade, se é o módulo conflito e personagem, que é uma das vertentes, um dos módulos, vamos trabalhar assim, vamos ler, vamos analisar e vamos estruturar, a partir de exercícios, peças mais realistas, peças que portem um conflito claro, né, peças que tenham diálogo. Então, a análise de textos contemporâneos é sempre fundamental, noções do eixo das vertentes escolhidas no módulo é fundamental. Aí nós temos especificidades
que são preparação do experimento. Isso acontece no curso, depois acontece, muitas vezes, unindo áreas. Direção e dramaturgia caminham muito próximas, cada vez mais, talvez, não se misturando, mas se conhecendo, é fundamental. Esse conhecimento estético e ético das relações de trabalho. Temos outros componentes que vão variando um pouco. Tentamos equilibrar teoria e prática, mas há sim uma ênfase na prática. E eu acho sempre que toda a teoria tem que corresponder a uma prática, isso é loucura minha. Se você vai estudar uma questão psicológica em Stanislavski, teoricamente, vai ler, você vai ter que fazer um exercício em que o teu personagem se desenvolva psicologicamente. Então, a gente tenta responder a isso. Até a teoria tem que corresponder a uma prática, a gente tem que inventar essas práticas. Aí tem alguns sistemas que a gente acaba inventando de tanto ler peça, de tanto dar devolutiva, de tanto fazer análise em grupo de exercícios. Fazemos muita análise em grupo de exercícios, que são sistemas de acoplagem. Aí são loucuras que habitam o curso assim, e que são legais, que podem ajudar muito, né? Não como dica, mas como debruçar, né? Então, as peças hoje contemporâneas, elas têm uma ligação muito forte com as partituras musicais. Tem que entender como é que isso funciona. As peças mais realistas, de conflito e personagem, tem muito a ver com as artes visuais, com os famosos quadros mais narrativos, onde parece, mesmo estando parado no tempo, né, mas tem uma condução que você consegue criar uma história em torno. Nem tudo é só história, desenvolvemos também exercícios de situação. Teatro de situação, não só teatro linearmente constituído, nem desdobrado no tempo. Uma situação que lembra muito simbolistas, depende do módulo. Então, é teoria, é prática, e a prática é análise e fazer experimento. Fazer. No começo, que são 3 aberturas, são 3 experimentos, é muito pouca teoria. É muito pouca teoria. É mais uma preparação para você não falar, nossa, não sabia que cadeira tem 4 pernas. Então, é o mínimo para falar, entendi, esse é o módulo narrativo, então vamos narrar. Narrar é voltar à história, história é voltar à experiência. Experiência comunicada por uma história exemplar. Então, o mínimo de teoria tem que ter. Mas a gente só vai mesmo aumentando a teoria, os estudos mais teóricos, depois do segundo, lá para o final do segundo experimento. Mais ou menos isso. Mais ou menos respondido. Desanimou? Graças a Deus. Estou aprendendo. Fazer uma observação. A diferença fundamental entre a SP e as instituições tradicionais é que nas instituições tradicionais existe um professor que tem um conteúdo e esse conteúdo é transmitido numa cabeça vazia, sem luz, chamada aluno, aquele que não tem luz. Então, isso é o entendimento de uma escola tradicional. Na SP, o nosso entendimento é de uma experiência compartilhada entre artistas mais experientes, que são os formadores, com artistas iniciantes, que vivem juntos uma experiência, e o conhecimento é produzido no fazer, né? Não numa fórmula que tem na minha cabeça e que eu imputo na cabeça de outra pessoa, mas é um conhecimento que vem da prática. Então, por isso que não dá para dizer o que vocês vão ensinar, inclusive porque a gente estuda. Quando o próximo semestre, a gente não sabe o que a gente vai dar. A gente vai ter que investigar junto com vocês. Então, é bem diferente. A minha pergunta é meio assim, fichinha, porque já foram faladas nos outros diálogos. Essa sequência de cores me deixa meio pirada. Ano que vem parece que começa no azul, vai passar para o verde. Dá para entender minha pergunta? Porque então, outra coisa que a escola tradicional tem é uma hierarquia de conhecimento. Então, você tem que conhecer Shakespeare para poder ler Tennessee Williams, né?
Ou seja, você estuda primeiro os gregos, para daí estudar Shakespeare, para daí estudar franceses, daí vai para Brecht, Artaud, e daí, aí por último, você vai ler uma peça de um contemporâneo, de um Coutts. E na escola, primeiro de tudo, que a gente trabalha basicamente com as questões contemporâneas, ou seja, o mundo de hoje. Nós não fazemos teatro arqueológico, a gente não faz arqueologia do teatro 1, 2, 3. A gente está discutindo o mundo de hoje. E essas cores, cada uma dessas cores, não pensa nelas, esquece. O que você tem que fazer? São 4 cores. Cada cor tem um eixo. O verde é conflito e personagem, o amarelo é narratividade, o azul é performatividade e o vermelho é autonomia. Você vai ter que fazer as 4 e em cada uma vai ter um desafio diferente, que a gente não sabe qual vai ser. Então, você pode entrar numa cor ou na outra, não importa. O importante é que você complete as 4 para formar essa base de conhecimento. Isso mesmo. Tem um conceito que é muito bacana, que se estuda em Deleuze, mesmo em Lacan e tal, que é o rizoma, né? É um conceito que tudo que é rizomático, ele não tem um caule, uma causa e consequência, um começo e um fim. Ele é raízes, ele é subterrâneo, ele é feito por desvios, ele é feito por transmutações. E aí você não sabe dizer qual é o começo, qual é o fim. Não tem o tal fio de Ariadne, né, que eu estava vendo uma palestra outro dia. O conceito rizomático é o que está no nosso inconsciente. Qualquer coisa que você puxar gera outra coisa, que gera outra coisa, que gera outra coisa. Então, esse caminho, para nós, da linearidade do conhecimento, não interessa em nada. Talvez na academia, que até isso está sendo discutido hoje um pouco, nessa questão, ou hoje, ou ontem, não importa, não sei. Mas, para nós, arte não é construção acumulativa. Arte é sensibilidade desacumulativa. Você tem que esvaziar para entregar, né? Você tem que esvaziar para fazer a arte acontecer. Então, se você começa no amarelo, ou no vermelho, ou no que ele falou, narratividade, performatividade, não importa. Importa que, rizomaticamente, alguma coisa vai acontecer dentro de você, no seu inconsciente, e o seu percurso vai ser diferente do dele, que já é naturalmente, na escola convencional. Imagine aqui. Mesmo sendo colaborativo, mesmo sendo trabalhos em que todos formam núcleos de trabalho comuns, né, núcleos comuns de trabalho, ou núcleos de trabalho comum, o percurso é muito diferente um do outro. Que talvez você queira entrar no verde, mas outra pessoa vai entrar no meio do semestre, né, no meio do ano. Então, ela vai começar por outro módulo, por outra cor. E as cores, só brincando, elas vieram de uma ideia trazida pelas cores do metrô mesmo. A gente se pauta muito em São Paulo, né, pela linha verde. Outro dia eu me vi falando exatamente isso. Eu consigo pensar por cor as linhas do metrô. E é rizomático, porque tudo bem que o Paraíso, a Sé, concentram o centro, mas daqui a pouco já não concentram mais. Metrô de Paris, você não sabe qual é o centro. Porque é rizomático, é por desvios, descontinuidades, para aqui, começa ali, cada um tem um percurso, né? Isso é o metrô, na verdade. Acho que mais uma pergunta, pode ser? Eu queria saber na prática como que é essa relação entre o dramaturgista e o diretor. Dramaturgista ou dramaturgo? Dramaturgo. Dramaturgo, tá, porque também são duas coisas diferentes. O dramaturgista, aquele que analisa, estuda a dramaturgia, intelectualiza sobre um texto teatral, ou sobre uma obra, ou sobre tal momento, e o dramaturgo que cria a dramaturgia. Não é isso, Rodolfo? Então, o dramaturgo não necessariamente é um dramaturgo, mas a relação entre dramaturgo e diretor, o diretor vai falar. Não é porque é sempre um grande desafio. É um grande desafio, porque como até então, até os anos, sei lá, os anos 80 já começa a se reconfigurar no Brasil essa ideia de diretor-criador, né? O diretor adaptando seus textos, o diretor sendo o próprio dramaturgo dos espetáculos, o diretor com uma visão cênica tão forte, visual, imagética tão forte, que só ele poderia escrever o texto. E isso vem de
assim, uma seara muito forte, né, dos anos 80, do Antunes Filho, do Gerald Thomas, do Ulisses Cruz, diretores que tinham, o próprio Zé Celso, né, que tinham uma pegada autoral, dramatúrgica muito forte. Mas isso, com o passar dos anos, também foi se desdobrando numa espécie de volta do dramaturgo, entende? Só que esse dramaturgo já refeito em Caldas Novas, assim, né, frequentando o palco, a sala de ensaio, melhor dizendo, não o palco, trocando com o diretor, sendo menos um dramaturgo da dramaturgia fechada, da paisagem sem respiro, e mais um dramaturgo de portas e janelas, desconstruindo seus textos, criando mais possibilidades cênicas no próprio fazer dramatúrgico, textual. Então, ele também é um pouquinho diretor quando ele escreve. Se bem que um texto pronto pode ir para uma sala de ensaio e virar outra coisa. E pode ser que vire uma coisa muito melhor, e também muito pior. E, às vezes, muito diferente do que o dramaturgo. Eu já tive traumas incríveis, assim, por não me relacionar com os diretores. Eu muito insegura, diretores muito seguros, fazendo, às vezes, surpresas para mim. Não venha, só venha na estreia. Fui numa do CCBB que eu levei um susto, e é um puta diretor, mas não era o que eu imaginava, que tivesse que ser a peça. Eu teria gostado muito de ter sido convidada para atrapalhar os ensaios. Não, mas para provocar, para ouvir, para mudar o meu texto. Eu tive uma experiência muito boa com um ator, o Hélio Cícero, que dirigiu Atos de Violência, que os sátiros sempre generosamente nos abriram as portas para apresentar o espetáculo, fazia parte de um projeto maior do Fomento, e o Hélio nos levou, dramaturgas, para o palco, para interferirmos nos conceitos, quase como dramaturgos, nos conceitos, nos pensamentos que levaram à escrita da peça. A gente nem sabia, a gente foi aprendendo a pensar a própria construção textual. E também como dramaturgas, porque eu, por exemplo, refiz vários diálogos, coisas que não cabiam, porque eu não gosto do realismo, eu gosto do falso realismo, aquilo que finge que é realista, mas é sempre uma construção que tem alguma coisinha por trás, ou o ritmo, ou a repetição de sílabas, é um detalhe, mas que faz uma diferença no construir o personagem. Então, eles queriam ouvir sobre isso. E aí eu mesma fui obrigada a mexer no texto. Então, essa convivência, a única coisa que eu acho, que a convivência do dramaturgo na sala de ensaio, ela tem que ser muito tranquila no sentido de não chegar atropelando. Porque se o dramaturgo já entra falando, ai, não era isso que eu imaginei, o ator é sensível, o diretor pode ficar puto, o iluminador sai para fumar um cigarro e não volta mais, porque enche a paciência, enche o saco. Se você não conseguiu resolver teu texto, não é gritando e tentando provocar o ator ali na fricção que você vai conseguir. Então, você tem que saber qual é a sala de ensaio que você está entrando, em qual sala você está entrando, qual é o percurso do trabalho de equipe, daquele grupo, daquele núcleo, daquela companhia, para saber como lidar com esse diretor e com os atores, se for o caso. Mas eu acho que um dramaturgo ele lida com o diretor. Se o diretor falar, fica um tempo com os atores, ele vai ficar. Agora, ele chegar, que eu chamo entrar de skate, né? Você já chega querendo arrebentar, quero fazer tal coisa, quero escrever essa cena, e não respeitar o diretor, que é a grande figura regente da sala de trabalho, esse dramaturgo está perdido, entendeu? Quando isso acontece na escola, os dramaturgos levam uma bronca, porque eles não podem fazer o papel do diretor, né? Vão aprendendo. Que você concorda? Eu acho que o que é legal na escola também é que a gente não tem um jeito de estabelecer a relação entre o diretor e o dramaturgo. Então, por exemplo, tem semestre que o texto chega antes e não pode encostar. Tem semestre que o texto é construído no processo. Não, ou máximo 10%, tem aquela coisa toda. Tentou até pensar em quantos por cento poderia mexer no a gente fica fazendo experiências o tempo todo. Por isso que eu digo que é um laboratório. Porque o tempo todo a gente está experimentando. Então, uma hora você pega um depoimento de um dramaturgo que é de outro núcleo, e a partir daquilo você vai, que é o que a gente está fazendo agora, a partir daquilo você vai fazer um espetáculo, uma cena narrativa. Então, cada semestre vai ser uma coisa, não tem um. E isso é legal,
porque também ensina tanto os diretores quanto os dramaturgos a terem atitudes diferentes em cada processo. Olha, num processo, o meu texto vai inteiro e eu vou ficar só acompanhando e vendo como é que esse... No outro, eu vou escrever junto com os improvisos. No outro, eu vou pegar um material de outro dramaturgo e colocar aqui. No outro, o diretor vai propor uma série de procedimentos, a partir dos procedimentos eu vou escrever. Então, acho que isso que é legal, entendeu? Como varia nos grupos. E como, teatro e como é fora, a vida, né? Como é a vida, e como é a vida. Cada processo é Exatamente. um processo. Né? Exatamente. É isso, tá bom, gente? É isso, meninos. Todos vão prestar? Ok. Boa sorte. Boa sorte para vocês. Vão Falou. confiantes. Tchau. Valeu. Obrigada.